Olá, estamos com mais um vídeo no nosso canal IAQGES e o tema hoje é gestão de resultados. Em uma outra aula já disponibilizada aqui no nosso canal, conversamos com vocês sobre gestão de processos, enfatizando a identificação e o mapeamento das atividades realizadas, bem como a análise e o redesenho dos processos para a implementação das mudanças reconhecidas como necessárias. Contudo, apenas viver este percurso não garante melhores resultados organizacionais. É preciso avaliar se as mudanças promovidas nos processos de fato geraram melhorias nos seus resultados. Vale destacar que esses resultados podem ser avaliados e acompanhados por meio de indicadores, de auditorias internas e notificação de falhas que acontecem nos processos. Este vídeo aqui hoje vai dar ênfase à gestão de processos a partir do monitoramento de indicadores e vamos abordar essa temática com base nos seguintes tópicos. Primeiro, o que são indicadores, para entender que nós estamos falando de algo para além dos números. Segundo, quais são as características de um bom indicador? Terceiro, como selecionar os indicadores para mensurar a nossa organização? Quarto, a documentação dos indicadores. Afinal, acompanhar indicadores também é um processo e, como tal, precisa estar padronizado e documentado. E para finalizar, vamos reafirmar que mensurar indicadores é o caminho para o sucesso organizacional. E para começarmos essa discussão, quero aproveitar para lhe fazer uma pergunta bem direta. Existe um indicador que representa o resultado do processo em que você atua? Se a sua resposta for negativa, lhe convido a pensar comigo. Como que você pode afirmar que o resultado do seu processo foi alcançado ou está melhorando sem um número que aponte uma evidência objetiva sobre isso? E quero aproveitar também para lhe deixar uma dica gerencial bem importante. É fundamental que existam indicadores para todos os processos de trabalho em uma organização, pois sem eles é impossível saber se um processo está funcionando e principalmente se está melhorando. Então, nós estamos falando aqui de algo que agrega valor aos clientes. Indicadores são ferramentas gerenciais e parte integrante do sistema de gestão de qualidade. Para a Dona Bídia, são características numéricas que servem para acompanhar o desempenho de algo ao longo do tempo. São variáveis que medem quantitativamente as variações no comportamento dos critérios de qualidade, anteriormente estabelecidos e já explicitados e viabilizados dentro de uma organização. Aqui quero trazer alguns elementos para que você possa compreender com mais clareza o que são indicadores. Primeiro, não são medidas absolutas de bom ou mau desempenho, mas indicam em que medidas estamos cumprindo ou não determinados objetivos. Segundo, são sinalizadores de oportunidades de melhoria e ainda é uma atividade planificada e sistemática para identificar situações que precisam ser estudadas de forma profunda ou ser objeto de intervenção para melhorar. Em poucas palavras, nós podemos dizer que o indicador é um sensor para a tomada de decisão com base em dados reais e confiáveis. É uma forma de autoanálise que nos permite gerenciar o caminho, tendo como foco o alvo que pretendemos atingir. Ter bons indicadores sinaliza para a organização e para as pessoas da equipe que o processo está evoluindo, ou que pelo menos se está trabalhando para corrigir os problemas existentes. E quais são as características de um bom indicador? Primeiro, ele precisa ser significativo. Ele tem que ser relevante para o serviço, pois de nada adianta mensurar algo que não vai ser útil. Uma segunda característica importante é clareza e objetividade. Deixar claro o que deve ser medido e como deve ser medido.
Para isso é importante informar a fonte e a fórmula ou procedimento para a correta coleta dos dados do indicador. Uma terceira característica que define um bom indicador é ter responsáveis. O indicador precisa ter alguém responsável por ele. Lembrando que departamentos e setores não são responsáveis por indicadores, pessoas sim. Então nós precisamos ser específicos nessa definição. Uma outra característica importante é que o indicador precisa ter metas. Não basta coletar por coletar. A análise dos indicadores é feita a partir de metas. E um outro aspecto que vai determinar se nós temos bons indicadores ou não é a quantidade de indicadores que nós mensuramos. Então, para começar essa gestão de resultados, é importante limitar a quantidade de indicadores. Nós precisamos resistir à tentação de criar um grande volume de indicadores para mensurar. A seleção de indicadores é um processo que precisa envolver todos os atores que fazem parte de uma organização de saúde, profissionais, gestores e usuários do serviço. Temos alguns aspectos que nos ajudam nessa seleção. São eles: políticas institucionais, missão e estrutura organizacional, planejamento estratégico do serviço e expectativas da clientela atendida. Em termos mais práticos, nós sempre orientamos as lideranças nessa escolha a olhar para os seus processos mais críticos, para os seus processos mais problemáticos, mais volumosos e aqueles de alto custo, sempre lembrando de manter um número reduzido de indicadores, ao menos no primeiro momento. Um outro aspecto importante quando estamos falando de seleção de indicadores é considerar os tipos de indicadores. Dentre as tipologias que existem, a mais clássica na nossa área da saúde é a de Dona Bidian, dentro da qual nós temos indicadores de estrutura, de processo e de resultado. É necessário aqui entender o que significa cada um desses elementos. A estrutura é um conjunto de atributos dos setores onde o cuidado é prestado e inclui recursos físicos, humanos, materiais e financeiros. O processo é um conjunto de atividades desenvolvidas durante a prestação do cuidado. E os resultados são as mudanças desejáveis ou indesejáveis do estado de saúde de indivíduos ou populações. Então, após o entendimento desses termos, podemos considerar aqui alguns exemplos. Um indicador de estrutura seria o número de lavatórios, pias, sabonetes, papel toalha para a higienização das mãos por setor. Um indicador de processo seria o percentual de pacientes com risco que receberam cuidados preventivos para a lesão por pressão, e um indicador de resultado que nós podemos dar como exemplo é a incidência de lesão por pressão. Esses três tipos de indicadores, estrutura, processo e resultado, eles se complementam para monitorar o desempenho de um processo, porém não é mandatório medir tudo. Lembrar que muitas vezes o menos é mais, até porque não é só coletar dados, é preciso analisá-los. E isso vai demandar tempo e energia da liderança e das suas equipes. Para que o indicador cumpra o seu papel de ferramenta gerencial, ele precisa estar alinhado à estratégia organizacional. Além disso, é de suma relevância estar documentado por meio de fichas técnicas e ter um processo estruturado para análise crítica dos dados coletados. Para cada indicador, é importante que se elabore uma ficha técnica contendo informações que dispõem sobre suas características, permitindo sua construção, seu uso correto, a análise dos seus resultados e comparações adequadas. Não existe uma receita pronta para a produção dessa ficha, porém, alguns elementos mínimos se fazem necessários. O título do indicador, os responsáveis, a fórmula, a meta do indicador, a periodicidade de coleta dos dados, de análise,
de elaboração dos relatórios e de apresentação institucional, o método que vai ser utilizado para compilar as informações, o plano de comunicação dessas informações para a instituição e as partes interessadas nesse indicador. Outro ponto importante dentro da documentação de um indicador é a sua análise crítica, ou seja, a transformação dos dados coletados em informações úteis para a tomada de decisão mais assertiva. Aqui também nós orientamos a elaboração de um impresso institucional contendo os seguintes itens: o mês de referência do dado coletado, o valor do dado, a meta do indicador. Aí nós respondemos a seguinte pergunta nessa análise crítica: o indicador atingiu a meta? Se não, é preciso elencar os fatores que impactaram nesse não alcance da meta e finalizar com um plano de ação de melhorias, tendo como foco a meta a ser alcançada. E aqui deixo para vocês uma dica gerencial importante. A análise crítica de um indicador deve ser feita conjuntamente com as pessoas e setores diretamente envolvidos no processo que está sendo mensurado pelo indicador, para que tenhamos mais êxito nessas ações de melhoria. Gerenciar indicadores não é apenas uma questão de criar métricas, mas sim de criar um mapa que possa orientar as pessoas à direção que elas têm que seguir. Em outras palavras, é algo definidor do sucesso organizacional, em termos de desempenho e resultados atingidos. Vai impactar na tomada de decisão, no alcance dos objetivos e na melhoria contínua dos resultados institucionais. E aqui quero repetir a pergunta que fiz no começo do vídeo. Você tem um indicador que representa o resultado do seu processo? Então, essa reflexão é extremamente necessária e nós não temos como fugir dela. Até porque, como nos afirma Dene, não se gerencia aquilo que não se mede. E sem dados, nós teremos apenas opiniões e aquele famoso eu acho dos nossos processos, que para a gestão é algo desastroso. Então, coragem para começar, humildade para reconhecer aquilo que nós precisamos desenvolver e aprender para começar a monitorar os nossos indicadores. E que esse vídeo, que essa conversa que nós tivemos aqui com vocês, ele seja um ponto de start para a mudança na sua realidade organizacional. Até a próxima!